Toma o primeiro lugar em tudo, meu Pai. Traz em segurança os teus filhos que vêm a caminho da tua casa, Senhor. E aqui nos dá um culto alegre, abençoado, ungido pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Deus querido, Pai, tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, né, irmão? Com o hino número 1, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente, deu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Agora é o Hino de 491. 491. Glória a Deus. 491. O teu pecado. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder.
de Cristo a mensagem levar. No sangue há poder, sim, há poder. Quer ir com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Moçada amada igreja com paz, Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Ele responde às nossas orações. Glória a Deus. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. A angústia invade seu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você ora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Ele ouve. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras,
o Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, como é bom, né? Mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, nessa noite de quinta-feira, para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. E você, eu sei que não foi fácil você chegar até aqui, mas você veio em um lugar de bênção, viu, irmãos? Você pode sair daqui nesta noite com a sua bênção, com a sua vitória. Basta você dar crédito a palavra de Deus nesta noite. E nesse momento, irmão, nós vamos orar pelo momento ofertório. É uma oportunidade que você vai ter também para você exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor através do dízimo e das ofertas que trouxemos nesta noite para a casa do Senhor, para a manutenção da sua grande e maravilhosa obra. Glória a Deus. Eu convido os irmãos que ficamos de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite de pé, porque eu considero, irmão, um dos momentos muito especial, esse momento da oferta e do dízimo. Sirva ao Senhor com alegria, meu irmão. Dê o seu melhor para Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa, ó Pai, nesta noite de quinta-feira, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, eu sei, Senhor, que aqui no nosso meio tem muitos irmãos ainda passando lutas, passando dificuldade, alguns enfermos, mas nós sabemos a quem nós temos crido. Nós sabemos, Senhor, que a Tua mão poderosa está sobre as nossas vidas, Senhor. E nós sabemos também, Senhor, que sem o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos dar um passo sequer. Mas contigo, ó Deus, nós somos mais do que vitoriosos, porque é o Senhor que garante a nossa vitória. Sabemos, Senhor, que as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor nos livra de todas elas. E nesse momento, Senhor, nós vamos Te servir, através dos dízimos, através das ofertas que trouxemos esta noite, Senhor, para a Tua casa, para a manutenção da Tua grande obra. Abençoa nesta noite, Senhor, cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, a finança de cada um, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar cada dia mais. Abençoa os empregos, Senhor Deus. Abençoa as empresas, as indústrias, os comércios que têm empregado o Teu servo, que possa prosperar cada dia mais e que possa gerar mais e mais empregos, Senhor, para empregar os meus irmãos. Aquele que está desempregado, aquele que tem batido em várias portas, ainda não tem, nenhuma porta tem sido aberta, mas que o Senhor também possa abrir porta nesta noite de emprego, Senhor. Estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre o Teu povo aqui em Jardim Guanabara, Pai. Abençoa o Teu povo de uma maneira toda especial. Visita cada lá nesta noite, Senhor. Venha suprir a necessidade de cada um de nós, porque, Senhor, sem Ti nada somos, sem Ti nós não podemos fazer nada. Mas cada dia, ó Deus, Tu tem provado que está conosco, Senhor. Cada dia, Senhor, Tu tem mostrado, Senhor, que sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Assim nos abençoa de uma maneira toda especial. Abençoa os irmãos, os obreiros da Tua casa, que se encontram aqui na frente, que vão recolher os dízimos e as ofertas, os irmãos que prestam serviço ali na tesouraria, todos que estão envolvidos nesse trabalho, que possam ser abençoados por Ti, ó Pai. Assim, Deus querido e amado, eu Te peço, Senhor, por tudo, e já Te agradeço no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém?
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meus amados, uma alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, as maravilhas que Ele tem feito, realizado na nossa vida. Somos gratos a Deus pela aquilo que temos visto na nossa igreja, através do trabalho, da voluntariedade dos nossos amados irmãos e da disposição em estar empenhado fazendo a obra do Senhor, né? Segunda-feira, quem esteve na praça foi um momento maravilhoso
e muito oportuno para estar falando do amor de Deus, falando daquilo que Jesus é na nossa vida, Salvador, Senhor, Rei. E Deus operou maravilhosamente, lançamos a boa semente, vimos, né, algumas pessoas pedindo orações, alguns sendo tocados pela palavra de Deus, pessoas sentando para ouvir o Evangelho no meio da praça. E os amados irmãos e irmãs não fiquem acanhados, deixe Deus usar. Eu fiquei tão feliz, eu vi ali rostos novos pregando, vozes novas cantando, e este é um momento da oportunidade de você desenvolver este talento, esta aptidão que Deus tem lhe dado de levar a palavra, seja proclamando, seja através de louvor, e nós vimos Deus falando maravilhosamente. Eu fiquei muito alegre, estar vendo ali os nossos irmãos obreiros, também as irmãs, louvando a Deus. Foi algo assim maravilhoso da parte de Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos a Deus também porque as famílias já estão voltando aos poucos, os filhos, pais, já estão se recuperando destas viroses, graças a Deus. E vamos continuar a jornada, a batalha na obra do Senhor, para que Ele possa ser glorificado pelo nosso testemunho. Nós queremos também avisar que sábado haverá o encontrão, chama de encontrão da juventude. Se você quiser vir, venha, a partir das 19 horas, estaremos aqui celebrando a Deus junto com a juventude, um momento de aprendizado da palavra de Deus e também de comunhão, de louvor, de adoração. É um momento bem jovial para a nossa juventude, para toda a igreja que também está convidada. Domingo, nossa escola bíblica dominical pela manhã, 9 horas, e à noite, nosso culto de celebração, de adoração a Deus. Se você conhece alguém que está precisando do Evangelho, convide-o, chame para estar aqui conosco, para que nós possamos estar apresentando a palavra de Deus e o Senhor falar poderosamente ao seu coração. Amém? Meus amados, está nos visitando nesta noite a irmã Isabela Cavalcante. Onde se encontra? Glória a Deus. Isabela, se quiser levantar sua mão, pronto, muito bem, Porque às vezes a gente fica com vergonha de se levantar, mas nossa amada irmã Isabela congrega aqui na igreja Jesus Vem, não é isto? Glória a Deus, Glória a Deus. Como é que nós desejamos receber a nossa amada irmã? Vamos dizer juntos: seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Sinta-se muito bem-vinda, irmã Isabela, que Deus lhe abençoe. Há mais alguém que nos visita essa noite? Glória a Deus. Os demais são de casas. Glória a Deus. Então, que o Senhor possa estar abençoando, enriquecendo os nossos irmãos. Você também que nos assiste através das redes sociais, que nesse momento está nos acompanhando pelo YouTube ou por outra plataforma, que o Senhor possa estar lhe visitando na sua casa, que Deus possa estar operando graça na sua vida, pelos louvores que foram aqui entoados e pela palavra também que será ministrada em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, tomar a palavra de Deus. Eu creio que foi uma semana mais curta, esta para todos nós, E quando é uma semana mais curta, ela se torna um pouco mais pesada, Mas amanhã é sexta, alguns já estão talvez aproveitando o feriadão, mas nós que viemos para a casa de Deus iremos tomar uma melhor parte, que é a palavra do Senhor, sermos alimentados por ela, para que Deus venha falar ao nosso coração. Abra Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, como nós comumente conhecemos, e tradicionalmente chamamos de Atos dos Apóstolos, mas é o livro de Atos, capítulo de número 2, estamos falando sobre o Espírito Santo. Quinta passada nós aprendemos um pouco sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo de Deus, as provas bíblicas de que ele não é uma energia, ele não é algo que está longe, estranho a nós, mas muito pelo contrário, ele é Deus, ele é uma pessoa, e há um mistério maior ainda, que ele sendo Deus e pessoa, ele habita dentro de nós, dentro do nosso
ser para glorificar e santificar, glorificar a Deus, santificar a nossa vida. Atos capítulo 2, todos encontraram, amém? Glória a Deus, né? Quem não é batizado, já faça de hoje, todo dia, a leitura desse livro, né? Capítulo 2, Senhor, que na minha vida se cumpra o que aconteceu aqui nesse texto, né? Faça essa oração, você e Deus no seu quarto. Senhor, eu não falei ainda em línguas, eu não fui batizado, mas eu gostaria que o Senhor me desse graça para experimentar, para ter a oportunidade que esses homens, que essas pessoas que estavam lá naquele dia tiveram. E o Senhor, Ele é poderoso para derramar o mesmo poder, o mesmo Espírito, o mesmo fogo, o mesmo dom sobre a tua vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e este som tomou toda a casa aonde estavam assentados. Então viram todos eles distribuídas sobre eles e entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele barulho, aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviam falar em sua própria língua. Glória a Deus. Isso é um mistério de Deus. Como é que eu não sei falar uma língua estrangeira e Deus mesmo assim me dá condições de que eu fale? E ainda assim, o mistério maior é de quem está escutando o que eu estou falando, entende tudo o que eu estou dizendo. Aqui em Atos 2 foi algo extraordinário de Deus que Ele fez sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar, glória a Deus por esta palavra, pela nossa vida. Oremos pelos enfermos da casa do Senhor, oremos para que o Senhor possa estar visitando e restaurando, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos a nossa vida, já consagramos a Ti, Senhor, o nosso dia, esta quinta-feira, estamos aqui rendendo graças, te apresentando a Deus o dia que nós estivemos na Tua presença, o dia que estivemos, Senhor, labutando, fazendo as nossas atividades, e agora estamos rendendo graças a Ti, estamos na Tua casa, escolhemos o melhor lugar para estar. Meu Deus, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom ouvir louvores, Senhor, que fazem a nossa alma saltar de alegria, meu Pai. Nesta hora nós também apresentamos a Tua palavra, apresentamos, Senhor, este alimento sólido para a nossa vida, alimento, Senhor, que nos faz entender a Tua vontade, que nos faz, Senhor, tomar as decisões sábias para a nossa vida. Que nesta noite o Senhor fale, o Senhor tenha liberdade, o Senhor nos ensine, o Senhor nos corrija, que o Senhor venha, meu Deus, nos exortar, mas também consolar, meu Pai, com a Tua poderosa palavra. Ah, meu Deus, traz ânimo, Senhor, a quem está precisando, renovo a quem está precisando também. Meu Deus, que os meus irmãos e irmãs, que porventura, ó Senhor, não estão mais buscando a Tua presença e a Tua face, que nesta noite o Senhor venha renovar o compromisso, venha renovar, Senhor, ó Deus, a força para estar constante na Tua presença. Nos visita com graça, nos visita com renovação nesta noite, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos, aqueles que puderem, tomados da palavra de Deus, nesta noite, continuando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Estamos durante este mês falando sobre isso, e os irmãos que talvez tenham esquecido, porventura não estejam mais lembrando, faz parte da nossa missão da igreja. Este ano nós estamos com um lema que é o Espírito Santo e a missão da igreja. E para nós entendermos o papel do Espírito Santo na missão da igreja,
primeiro nós precisamos entender quem Ele é. Quem é esse Espírito Santo? Porque nós conhecemos Deus, eu já falei sobre isso, o Pai, nós conhecemos Cristo e estão atestados, explicitados na Escritura Sagrada, facilmente fica muito claro o entendimento sobre quem eles são, mas muitas e muitas vezes nós não temos uma clareza necessária sobre quem, afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas, inclusive, confundem o Espírito com o sopro de Deus, ou como se o Espírito procedesse do Pai. E nós já vimos durante esta caminhada, durante esses dias, de que na realidade o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro, totalmente diferente. São três pessoas totalmente uma diferente da outra, mas os três são um só Deus, um só Senhor. Eles são um só Salvador, eles são um só governador, eles são um só regente sobre a nossa vida. Cada um com seus papéis específicos, o Pai planejando sempre a salvação, o Filho executando essa salvação no Calvário e o Espírito Santo implantando todo dia a salvação sobre a vida daquele que está precisando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é papel do Filho, não é papel do Pai, mas é um papel exclusivo do Espírito Santo. Então por aí nós já ficamos entendidos e a clareza vem ao nosso entendimento de que na realidade é primordial o papel do Espírito Santo na missão da igreja. Uma vez que sem o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, como é que a missão da igreja será realizada por nós, discípulos de Jesus? Eu posso gritar, eu posso rasgar minha garganta, eu posso fazer a mais linda poesia e cantar, sentimentalizar, externalizar os meus sentimentos sobre Cristo, eu posso argumentar, razoar sobre quem Cristo é, mas jamais convencerei o pecador sozinho. Eu sou apenas a voz nessa missão da igreja, proclamamos, lançamos a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é primordial nós entendermos esse ser chamado Espírito Santo, porque é Ele quem não apenas faz o convencimento do pecador sobre o seu estado e a necessidade de salvação, mas também é Ele, o próprio Espírito Santo, que nos dá autoridade, ousadia para fazermos prodígios e maravilhas em Deus. Às vezes você é tímido, você não tem coragem de falar, mas aí você é batizado no Espírito Santo, começa a falar em línguas, e aí nesta hora o Espírito Santo não apenas lhe dota de dom, Ele não apenas coloca sobre você uma língua nova que você não sabia ainda que poderia falar, porque é Ele quem nos dá isso. Nós chamamos de o batismo do Espírito Santo, o batismo da língua, que antigamente nós chamávamos de língua estranha. Que hoje você falar isso para a igreja é quase que falar de algo que é muito antigo. Para os irmãos terem uma ideia, que cerca de 50% dos nossos membros não são batizados. Eu não estou falando daqui, Jardim Guanabara, eu estou dizendo de toda a nossa fortaleza. 50% dos nossos membros não sabem o que é falar em línguas, nunca viveram a experiência do Pentecoste. Escutam falar, ouvem sobre, mas às vezes por uma falta de conhecimento, por uma falta de acessibilidade, de entendimento, não tem uma clareza sobre este dom que é real, que é atual e que Deus ainda hoje pode dotar você, pode lhe dar, porque Ele está pronto e preparado para derramar dons sobre a vida da igreja. Você quer fazer a obra de Deus? Primeira coisa que você tem que perguntar a Deus: Senhor, que equipamento o Senhor vai me dar para eu trabalhar na tua obra? Um trabalhador sem equipamento, ele facilmente vai parar. Você vai levantar uma parede sem ter a colher, né, irmã Gata? Você vai fazer um vestido sem ter a máquina de costurar? Não tem como, né? Você vai só desenhar, vai rabiscar, mas não vai executar. Por isso que Deus, pelo seu Espírito Santo, coloca em nós ferramentas.
ferramentas. O que são os dons na vida da igreja? São ferramentas para que nós venhamos fazer o corpo de Cristo crescer. Um canta, o outro prega, o outro profetiza, o outro interpreta, o outro ora, o outro tem fé, o outro tem dom de maravilhas, o outro consegue interpretar a língua estranha, o outro evangeliza, o outro implanta igreja, o outro faz o trabalho crescer, o outro intercede, o outro visita. Isto são dons que Deus derrama sobre a vida da igreja para fazer a igreja, o corpo de Cristo, que somos nós, crescermos na obra de Deus. Sem os dons, portanto, a igreja vira um clube. Vejam a importância do papel do Espírito Santo sobre esta missão da igreja. O que é um clube, pastor? São igrejas que morreram. São igrejas que não estão pensando no que vem a seguir. A igreja ela é dinâmica. Uma igreja morta é uma igreja que parou. Não, nós já chegamos aonde nós queríamos, nós já atingimos o nosso ápice e agora nós vamos apenas nos reunir. Não há necessidade mais de buscar Deus, de evangelizar, de visitar. Meus irmãos, às vezes nós não valorizamos o que fazemos aqui. Mas bem, enquanto eu converso com o irmão Osvaldo, com o irmão Nailton, com o irmão Cláudio, com um e com outro, digo, irmãos, nós temos que dar todo dia graças a Deus pelos irmãos da nossa igreja, porque é Deus que está avivando pelo seu Espírito Santo, tocando no obreiro, na irmã, no jovem, na criança, para evangelizar, para segunda-feira estar aqui, aleluia, glória a Deus, fazendo a visita, para segunda-feira estar na praça, para quarta-feira estar no culto ali na rua, para estar nos cultos, no trabalho. E isto é um avivamento de Deus. Sem precisar escala, sem precisar cutucar, sem precisar forçar, mas apenas cada um entendendo o seu papel. Eu sei o que Deus fez na minha vida e eu sei o que eu preciso fazer em gratidão ao que Deus fez por mim. Quem faz isso em nós não é o pastor, não é o líder A, o líder B, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele é primordial para nós fazermos a missão da igreja. Sem ele, isto aqui será um clube, será uma reunião de pessoas, será como você ir a um shopping, como você ir a um cinema. Aqui não é isso, aqui é diferente. Aqui o nosso encontro não é passageiro, não é uma alegria passageira. Aqui nós temos um compromisso com Deus. Ele é o maior compromisso, é a maior agenda que nós assumimos de vida, de dizer, Senhor, a minha vida vai ser tua e eu quero ir à tua casa, porque eu sei que lá o Senhor vai falar e eu vou sair de lá cheio da tua palavra, do teu poder. Para entendermos um pouco mais sobre esse Espírito, a Bíblia ela é recheada de símbolos, de figuras, de linguagens. E hoje eu gostaria que você entendesse alguns símbolos importantes que a Bíblia registra sobre o Espírito Santo. Símbolos são figuras, são sombras que revelam algo mais profundo, que nos trazem uma clareza maior, didática de Deus, para que possamos compreender a sua revelação. A Bíblia é cheia de símbolos, ela é cheia de analogias, ela é cheia de paráfrase, ela é cheia de metáforas, para nós entendermos na linguagem humana quem Deus é. Deus mesmo faz isso em Cristo com Nicodemos. Nicodemos chega e diz, Senhor, como é que eu faço para ser uma nova criatura? Aí Jesus diz, necessário é você nascer de novo, zerar tudo. Aí ele olha e diz, eu já tenho as canzinhas brancas, a amendoeira já floresceu. Pode um homem velho voltar ao ventre da mãe, que nem existe mais, porque se ele já está velho, a mãe já não existe. Pode eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus chega e diz, Nicodemo, eu estou falando em linguagem humana. Ele está dizendo assim, Jesus, eu estou falando em uma analogia, eu estou falando em uma simbologia para ti sobre como é um novo nascimento. É necessário nascer de novo. E aí ele não entendeu, e aí Jesus chega e diz, se eu falasse na linguagem real, que é a linguagem do céu, tu jamais ia compreender. Se a Bíblia trazendo para nós cristãos símbolos sobre quem o Espírito Santo é, tem irmão que até hoje tem dúvidas sobre quem é o Espírito Santo, imagine se a Bíblia trouxesse com clareza, numa linguagem divina, não na nossa linguagem humana, mas numa linguagem celestial, quem é o Espírito Santo, como nós iríamos compreender? A nossa Bíblia, para quem não sabe, para quem não entende ainda, ela é revelada dentro de um processo histórico, dentro de uma
linguagem humana para que nós venhamos compreender, e ela é revelada dentro de uma teologia, uma revelação pura de Deus. Ela é escrita dentro de um processo histórico, ela é revelada dentro de uma linguagem humana, e por isso que ela tem essas simbologias, mas ela também é a própria essência da revelação de Deus para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos entender essas figuras. E uma delas que a Bíblia nos traz, abra aí João, capítulo 3, versículo de número 8, sobre quem é o Espírito Santo, está exatamente associada a esse discurso de Nicodemos com Cristo. Nicodemos vai à noite, procura Jesus, quer saber sobre esta palavra que Jesus está falando sobre a salvação. E aí Jesus traz um símbolo sobre o Espírito Santo. Jesus está dizendo que, na realidade, ele é semelhante. Quando falamos de símbolo, estamos falando de analogia, de comparações, de semelhança. E a Bíblia é recheada disso. E Jesus associa o Espírito Santo a um elemento da natureza. E ele diz, olha, é como um vento. E aí no versículo 8, como é que está aqui escrito? Vamos ler juntos? O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim ocorre com todos os que são o quê? Nascidos do Espírito. Vento é um símbolo que a Bíblia traz. Vento diz respeito à natureza invisível de Deus. Alguém já viu aqui o Espírito Santo? Alguém pode dizer se ele é branco, se ele é preto? Alguém pode dizer se ele é calvo, se ele é cabeludo? Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo? Alguém já viu o Espírito Santo? Nós não podemos ver. Por isso que Jesus está fazendo uma analogia, uma figura. E ele está dizendo, olha, se você quer entender quem é o Espírito, primeiro entenda o vento. Porque você entendendo o vento, ficará mais fácil entender quem é o Espírito. Como é o vento? Você segura o vento? Alguém já segurou o vento aqui? Já falaram até em estocar o vento uma vez, né? Mas ninguém consegue. Ninguém consegue segurar o vento, ninguém consegue prender, o vento é livre. E aonde ele quiser soprar, ele sopra, aonde ele quiser direcionar, ele direciona. Assim, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo tem liberdade para operar, para agir, para fazer. E aonde ele quiser soprar, ele vai soprar, aonde ele quiser agir, ele irá agir, porque ninguém pode prender o Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, versículo 8, está falando que nós podemos ver os efeitos do Espírito Santo, mas eu não posso ver a própria pessoa do Espírito Santo. Eu não vejo o vento, mas se vier um vento de mais de 80 quilômetros, de 90 quilômetros, você vai ver os efeitos dele. Telhados vão voar, barulhos estrondosos vão acontecer. Pode vir de repente uma tempestade, pode vir de repente um maremoto, pode vir de repente um alarde da natureza, pode ser um anúncio da própria natureza gritando que um terremoto está prestes a acontecer. O vento você não vê, mas os seus efeitos você consegue o quê? Visualizar. Quer ver isso na vida da mulher? Ela vai para o salão, o cabelo está bem arrumadinho, aí vem um vento bem forte contrário. Todo o serviço é desfeito, né? Ela não viu o vento, mas sentiu os efeitos. Na vida do crente é fácil nós entendermos isso. Eu não posso estar vendo na tua vida o Espírito Santo, mas pela mudança do teu testemunho, pelo efeito de mudança que tem dentro de você, eu sei se você tem o Espírito Santo dentro de você ou não. Você falava palavrões, você agia de forma desordenada, você era muito colérico, qualquer coisa podia irritar você, você não levava desaforo para casa, você era um homem que literalmente se falasse algo contrário a você, na mesma hora você resolvia. Mas vem o Espírito Santo e começou a morar dentro de você. Aí foi suavizando, foi acalmando, aquela música que você gostava do mundo, já não gosta mais, aquele prato, aquele tipo de bebida que o mundo oferecia, agora não passa a ser mais atrativo. Sabe o que é isso? Eu não estou vendo o Espírito Santo, mas estou vendo os efeitos dele na vida que você está vivendo. Eu não posso estar vendo ele, eu não vejo, mas eu vejo a mudança de Deus acontecendo dentro de mim, dentro de você. Isto é o vento que o Espírito Santo traz.
Ele traz, portanto, o que? Mudanças, efeitos. Você quer ver um crente de verdade? Olha o testemunho dele. Não é dizer, não, eu oro, eu faço isso, não, olha a vida dele. A vida dele vai dizer se ele tem o Espírito Santo ou não. Se ele for brigão demais, cuidado. Pode ser que o Espírito Santo seja um dos inimigos dele. Porque quem tem o Espírito Santo, uma coisa que ele gosta de procurar é a paz. Porque ele sabe que o Espírito traz dentro dele o que? O sentimento de paz. Eu estou bem com Deus. Eu não posso brigar com esse e com aquele, porque eu já estou bem com Deus. O vento, portanto, traz efeitos. Fala dessa natureza invisível. Atos capítulo 2, versículo 2. Coloque por favor no telão. Nos fala de novo deste vento como Espírito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o capítulo 2 que nós lemos, versículo 2, vai nos dizer o quê? Que de repente veio do céu um vento. A gente pensa que esse vento aí é só o... Não. Agora você está entendendo que esse vento, ele é um efeito do Espírito Santo. Aquelas 120 pessoas não podiam ver o Espírito Santo. E por isso Deus fez com que eles entendessem que o Espírito Santo naquele dia, naquela reunião que eles estavam em oração, veio sobre eles como um vento. É por isso que a Bíblia diz que veio um barulho, e o texto deixa bem claro, e este barulho não era o vento, esse barulho era semelhante ao vento. Uma coisa é o vento, ele sopra e ele ameniza o calor. Mas aqui parece que esse barulho de vento foi esquentar. É você ir lá em Quixadá, meio-dia, e ligar o ventilador. Aí você acha que vai amenizar, ele vai espalhar o calor do sol rachante naquele lugar. Ele vai jogar na sua vida o calor. Foi isso que aconteceu na vida daquelas 120 pessoas. Não foi o vento que veio esfriar, foi um vento que veio esquentar. Glória a Deus, a espiritualidade deles, dizendo: eu estou aqui para batizar vocês com o Espírito Santo. E veio semelhante ao vento, soprando muito forte. O estrondo foi grande. O barulho foi grande, não dava para você controlar aquele barulho. Alguém é capaz de controlar o barulho do vento? Ninguém. Alguém é capaz de controlar a operação do Espírito Santo? Ninguém. Quando Deus quer lhe pegar, meu irmão, Ele lhe pega aonde for. Pode ser em casa, tomando banho no chuveiro, no trabalho, você vai chorar. Não tem caba duro que vai aguentar e suportar a graça, o poder, o vento de Deus dentro do seu coração. Ele se quebranta, ele chora. A mulher pode ter a maquiagem mais linda do mundo, quando o Espírito Santo vem, essa maquiagem é derretida, vira lágrimas. Glória a Deus, porque o Espírito Santo não tem quem prenda a operação e o poder dele sobre a nossa vida. E ele veio, o barulho muito forte, esse som. Vejam que eles ouviram o som, mas eles não sentiram o vento. Por isso que eu estou declarando para você que em Atos 2, o Espírito Santo está trabalhando como um símbolo de vento. Para que eles entendessem, eu estou aqui como esse vento que muda o cenário, que muda a situação, que pode, aleluia, trazer novidades sobre a vida de vocês, e é algo bom da parte de Deus. E a casa foi toda tomada. É como se esse barulho tivesse assim, ó. Aí cada coração estava sendo aquecido por Deus. E Deus estava dizendo para eles: hoje é o dia que eu vou fazer vocês falarem em línguas estranhas. Hoje é o dia que eu prometi que o meu selo habitaria dentro de vocês. Hoje é o dia que eu prometi, aleluia, que viria o Consolador e ele vai morar dentro de vocês eternamente. Hoje é o dia que eu prometi que viria a virtude do céu, poder de Deus, para vocês serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, como na Judeia e até os confins da terra. Aí o coração, ele se aquece. O vento é este símbolo de sobrevivência. O vento é símbolo de que nós estamos vivos, porque ele nos muda. Eu gosto sempre de brincar comigo mesmo. Cada vez que às vezes eu sinto o vento, a sensação, um pouco de mim foi-se embora. Porque o vento nos envelhece.
Ele nos traz essa sensação: eu não sou mais a criança que eu era ontem. Eu não sou mais o adolescente. O vento me traz a sensação de que o tempo passou. Algo de mim está indo embora. Algo do meu presente está indo embora e eu preciso avançar em direção ao futuro. E o vento nos traz essa ideia de sobrevivência. Porque o vento sobre o morto não faz diferença nenhuma. Mas o vento sobre o vivo, o vento sobre aquele que está orando, que é aquele que está pedindo a Deus a sua graça, a sua orientação, o seu poder. Sabe o que é que esse vento faz? Ele traz vida, ele traz vigor, ele traz mudança, ele lhe renova, ele lhe faz entender: meu Deus, eu estou vivo na presença de Deus. Nós que somos cearenses, é a cor que a gente mais ama. Num dia de calor, sentir o frescor da praia, do vento sobre nós. Aí nos dá aquela ideia de: eu estou vivo, eu estou bem, glória a Deus. É uma figura de transmissão o vento. O vento transmite, o vento comunica. Ele nos comunica se virar chuva. Antes da chuva vem o vento, os passarinhos já sentem, eles já se afloram, eles saem dos seus cantos, eles querem fugir, eles querem se esconder. Os animais já começam a ficar mais agitados, tentando fugir para algum esconderijo, porque o vento transmite. O Espírito Santo também nos transmite, irmãos. Transmite o quê? Que o rei está voltando. Por isso que essa igreja se desperta cada dia para dizer para o mundo: o rei está voltando, se prepare. Ninguém está vendo ainda a ventania que vem a seguir, mas o vento já falou para nós que o rei está voltando. Glória a Deus. Por isso que a gente prega, se santifica, ora, busca a Deus, porque o vento já tocou em nós, já nos despertou para dizer: olha, cuidado, alerte-se, mude a sua vida, se santifique, Jesus está voltando. Vento é refrigério. Como refrigério, ele vai nos trazer refrigério em dias difíceis. Nos dias mais difíceis, quando não houver palavras para lhe consolar, se lembre que o vento do Espírito Santo está lá, sobre a tua vida. Que o Espírito Santo está como vento, trazendo refrigério, trazendo calmaria ao teu coração. É por isso que o crente não se desespera na pior notícia que ele escute na vida. Ele continua ali dizendo: Senhor, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Aí vem o Espírito Santo, refrigera, acalma, consola, para que você tome as decisões, glória a Deus, segundo a orientação de Deus e não segundo a sua orientação. Ele nos refrigera, irmãos. Quando a porta fecha, quando a doença vem, quando o médico diz não. Nós vivemos agora um caso recente de uma jovem nossa, que esteve conosco durante um bom tempo, que foi atingida pelo CA, severo. E tudo que ela dizia para a sua família antes de partir era uma coisa: não chorem por mim, porque eu sei para onde eu estou indo. Sabe o que é a pessoa dizer isso? É somente o Deus Espírito Santo consolando, trazendo consolo, para que a pessoa entenda e não fique preocupada. Aí às vezes está aí você com um cantinho de unha preocupado: meu Deus, está roxo, e agora? Eu não vou usar aquela sandália, eu não vou usar aquele sapato. Meu irmão, o Espírito Santo nos consola nas dores mais profundas que nós vivemos e nos faz entender que em tudo que nós vivemos há um propósito maior de Deus para nós existirmos. O vento também traz vida. Ele traz vida no sentido de que ele nos faz sentirmos plenos, completos. Fique no lugar onde não tem vento, você vai ficar inquieto. Você não vai querer estar ali. Você não vai querer estar naquele lugar, um lugar abafado demais, um lugar onde não tem ventania. E se você for calorento, aí é que é pior ainda. Você vai se desesperar atrás de vento, atrás de uma coisa. Já aconteceu comigo. Deu ir dar aula no interior e passar a noite toda suando, mais suando, mais suando. E o negócio trancado. E eu: Jesus, que hora vai acabar isso? Porque você fica aflito. E quando chega o dia, o raio do dia, vem aquele ventinho, aquele frescor, e você: meu Deus, que alívio.
agora eu estou vivendo, agora eu estou respirando, agora eu estou respirando, agora eu estou podendo respirar com mais calma. Você quer ver isso? Passa 30 minutos dentro de um elevador trancado. Não tem vento para cá, não tem vento para lá. Tem uma hora que você vai ficar assim, ó, vou respirar menos para ver se eu vivo mais. E você fica, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Aí quando você sai, aquele alívio, aquele sentimento, meu Deus, eu ainda estou vivo, eu ainda posso sentir o vento, eu estou respirando, glória a Deus. Toda vez que você fizer isso, ó, respirar, se lembre, meu Deus, obrigado, eu estou vivo ainda, eu ainda posso viver, eu ainda posso fazer alguma coisa. Enquanto houver fôlego dentro de nós, o Espírito Santo está nos dizendo, tem vida, eu ainda posso mudar, eu ainda posso transformar você. O Espírito como vento traz avivamento. Está aqui em Atos 2. É um vento que não traz esse sentimento de refrigério apenas, mas muito pelo contrário, é um vento que traz calor. É um antagonismo de Deus com a natureza. É um vento que deveria esfriar, mas em Atos 2:2 é um vento que traz calor. Porque o texto vai dizer no versículo 2, que é soprado esse vento forte, o som tomou conta de toda a casa, todos que estavam assentados ali ouviram veementemente esse barulho. Deveria trazer o quê? Calmaria. Mas quando você lê o versículo 3, aí você vai ver que na realidade o que é que aconteceu? E foram distribuídas, vamos ler junto no telão, e foram distribuídas o quê? Entre eles, língua de... É um vento que traz calor. As línguas que eles começaram a falar eram como de fogo, e pousou essas línguas sobre cada um deles. Primeiro veio o barulho encheu toda a casa, depois o barulho começou a bater no coração deles, e esse barulho começou a entrar no ouvido, no coração, na mente, começou Deus a encher eles. Quando encheu a ponto de transbordar, aí o calor começou a extravasar. É como se eles estivessem suando. E a Bíblia vai dizer, e eles começaram a falar em línguas como de fogo. Essa palavra como que de fogo é línguas que eles não conseguiam controlar. É quando você foi batizado. Quem já foi batizado sabe dessa experiência. Você começa a falar e não, meu Deus, e o que é que está saindo da minha voz? Porque Deus permite que a sua mente continue aí. Deus não apaga. Pastor, quando é batizado, a pessoa não lembra o que falou, sabe. Se você falou em línguas e não lembra o que falou, não lembra o que houve, isso é possessão. Porque quando o diabo, os demônios, não o diabo, mas os demônios se apoderam de alguém, a mente é tirada de cena. A primeira coisa que ele entra é na ofuscação da mente. Você não lembra nada do que você fez. Mas quando é Deus operando, você sabe o que você fez, você sabe o que você profetizou, você sabe o que você falou, você sabe o que Deus falou para você, você sabe tudo. Porque Deus trabalha na nossa mente, Ele não tira a nossa mente de cena. E assim é no batismo, você sabe muito bem o que você está falando, mas você não sabe controlar o que você está dizendo. Por isso que são línguas como que de fogo. Essa palavra fogo, ela traz esta ideia, são línguas incontroláveis, tão incontroláveis que eles começaram a falar alto. Sabe onde é que eles estavam? No terceiro andar. Existia um andar de baixo, que era o andar onde eles se escondiam, era um andar onde na nossa casa nós chamamos de a intimidade. Existia um andar do meio, o segundo andar que era da privacidade, eu posso receber meus amigos, eu posso receber aqueles que eu conheço, os achegados. Mas existia um terceiro andar, que era o hall social. Era o terceiro andar que eles estavam, essas 120 pessoas, era uma casa grande. Mas quando eles começaram a falar, o barulho foi tão grande, que diz o texto que a multidão se aglomerou ao redor da casa para tentar entender o que estava acontecendo. Sabe o que é isso? Língua que não se controla. Meu irmão, se o Espírito Santo te pegar, se prepare. Você não vai mais conseguir controlar. Você vai profetizar.
Você vai orar, Deus vai te dar ousadia para evangelizar, Deus vai te dar ousadia, glória a Deus, para estar falando em línguas, Deus vai te dar poder, autoridade sobre o demônio, sobre a enfermidade. Você vai estar assim olhando e dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu era tão covarde, eu era tão tímido, eu não tinha coragem de ir ali, de fazer isso e aquilo outro, e agora Deus está me dando essa autoridade. É uma língua que eu não tenho como controlar. E cada um deles pousou, é diferente o processo. E em cada um deles pousou. Deus está dizendo assim, ó, individualmente, irmã Elane, irmão Cláudio, irmão Júnior, a língua vai chegar em cada um e vai chegar de maneira diferenciada. Não é uma língua só, em cada um pousou. Deus trabalha com particularidades. Ele sabe se você gosta de cantar ou pregar ou não gosta. Deus sabe disso. E Ele vai dar a você um dom que Ele sabe que você é capaz de trabalhar. Se Deus Ele olha para você e Ele vê: não, essa pessoa nunca gostou de microfone, eu vou dar um dom que de repente não é esse. Se de repente Deus vê em você: não, essa pessoa gosta muito de amar as pessoas, de acolher as pessoas, de abraçar as pessoas, de ouvir as pessoas, Deus vai lhe dar, meu. Um dom semelhante à história de vida que você já tem, para que você não apenas potencialize aquilo que você já é, mas para que você venha fazer o corpo de Cristo ser glorificado. Se Deus lhe batizar, se Deus lhe der dom, não é para a tua glória, não é para você ficar aguardando, dizer: não, Senhor, quando eu quiser profetizar, eu profetizo, quando eu não quiser, eu também não profetizo. Não, é para você edificar o corpo de Cristo. Não, eu sei pregar, quando eu quiser pregar, eu prego, quando eu não quiser, eu não. Não, é para você edificar o corpo de Cristo. Lembre disso. Por isso que nós estamos aqui, para edificar uns aos outros. Quem entendeu que o Espírito vem como vento, ele pode vir hoje como vento na tua vida, ele pode te visitar. Se ouvir um barulho de noite, não é o gato no telhado não, viu? É o Espírito Santo te cutucando, dizendo: vai orar, vai buscar a minha face, que eu quero te encher. Glória a Deus. E às vezes pode rir um barulho e o irmão está cru, e Jesus, né? Tem um bicho no telhado. Não, meu irmão, às vezes é o Espírito Santo mesmo que está te despertando. Eu já passei por isso, de estar de madrugada e de repente me levantar, e eu achei que era Deus dizendo: vai orar. E eu orei, depois que eu orei, dormi, né? Enquanto eu não orei, não dormi. Mas depois que eu orei, aí o Senhor acalmou meu coração e disse: não, era eu, né? Eu entendi, era Deus me despertando, dizendo: era só para orar e depois dormir, para se acalmar. Glória a Deus. O Senhor tem as suas formas de trabalhar conosco, irmãos. Um outro símbolo que a Bíblia nos traz está lá em João 7, também 39. É o símbolo da água. E Jesus fala sobre isso, João 7,39. Vamos ler juntos? Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até o momento ainda não havia sido o quê? Glorificado. Aí você agora vai voltar para o 37 para entender o que é que Jesus está falando sobre esse Espírito que ainda haveria de vir. O que é que ele diz? No último dia mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e disse o quê? Se alguém tem sede, deixai-o vir para mim, para quê? Beba. Versículo 38, aí Jesus vai dizer o que agora? Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, o que é que vai fluir dentro dele? Rios de água viva. Quem é o rio de água viva? Aí o versículo 39 agora fica mais fácil de entender. Ele é quem? O Espírito Santo. Veja que a Bíblia trabalha com símbolos. Jesus trabalha pedagogicamente para nós entendermos. Ele chega e diz: olha, o Espírito Santo, ele é como a água. E como a água, ele vai purificar. Eu acho lindo isso. Sabe por que você bebe água? Não é para matar a sede. Todo mundo entende errado que beber água é para matar a sede. Beber água é para purificar primeiro os seus rins, e purificando os seus rins, ele é capaz de purificar o seu sangue. Purificando o seu sangue, está purificando a sua vida. Sabe qual é o problema? Que a gente não gosta de beber água. Tem gente que bebe água só com remédio. Ixi, pastor, é mesmo? É. Eu conheço gente que só bebe água se tiver remédio.
Pastor, mas o que é que isso significa? Que tem gente que só quer buscar o Espírito Santo de Deus ocasionalmente. Veja que a água é o que? Essência. Eu posso passar 3 dias sem comer, mas 3 dias sem beber água não dá. Isso é o limite do corpo humano. Ele pode passar 3 dias sem nada de objeto, de comida, de processos químicos sobre o seu corpo, serem injetados, colocados, mas 3 dias sem água, ele literalmente não consegue. O rim paralisa, não tem condições. Passe um dia sem beber água e se sente à noite, só se sente. Você vai começar a sentir umas espetadas aqui, umas espetadas ali. Aí você acha que é dor nas costas. Ai meu Deus, que dor na coluna. Não, meu. É o seu corpo dizendo para você, ó, beba água. De vez em quando acontece na nossa vida espiritual. Vem uma dor aqui, vem uma luta ali, vem uma luta acolá. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo também te dizendo, beba água. Eu sou a água para saciar você. Por que você está preocupado com tanta coisa? Eu sou a água que te purifica. Por que você está, aleluia, sendo tão tentado nessa área da sua vida? Eu sou a água que pode purificar você. O Espírito Santo é esta água. É o símbolo da renovação. Ele não apenas purifica, ele renova. Cada 30 minutos nosso corpo passa por todo este processo. Durante o dia são várias purificações, várias renovações dentro de nós, no nosso corpo. E Deus foi quem disse para fazer isso. Você não dá ordem ao seu rim, dá? Mas ele está ali, ó, funcionando. E quem dá ordem a ele é Deus. Do mesmo jeito é o Espírito Santo. Você não dá ordem a ele, Espírito Santo me renova, não. É ele quem já renova você. Às vezes você está cansado, está abatido, não tem mais força, não sabe mais o que fazer. Aí você se lembra de Isaías 40, o jovem se cansa, se fatiga, mas os que confiam no Senhor certamente renovarão as suas forças e vão se tornar como a águia. Glória a Deus! Isso é o que? Renovação que o Espírito Santo traz, irmãos. Tem dia que a gente está acabado, mentalmente, esgotado, fisicamente. Mas aí vem o Espírito Santo e nos visita como a água e nos renova. Aí você vem para uma oração, você vem para um culto, você escuta um louvor, escuta uma palavra. Aí você parece que bebeu, foi assim 3 litros d'água de uma vez. Aí você fica tão assim, oh Jesus, que coisa boa, eu estava sedento, eu estava com sede, mas o Senhor agora me saciou, eu estou renovado, glória a Deus, para continuar na tua presença. Por isso que, meu amado irmão, cansado, abatido, triste, em pecado, venha para a igreja. Porque na igreja o Espírito Santo, ele pode te visitar como uma água, te renovando. Ele vai renovando. Você chega aqui triste, chega cabisbaixo, chega assim, meu Deus, né, eu não sei se era para vir, se não era, eu não sei. Mas aí o Espírito Santo vai tocando, vai visitando, glória a Deus. E quando ele vai enchendo, aí você começa a entender, meu Deus, eu agora estou renovado, vou voltar para casa com um novo entendimento de que o Senhor realmente é Deus sobre a minha vida. A água também nos traz saciez. Às vezes você sente fome e acha que é fome, é só sede. Aí você come algo salgado, aí o seu corpo diz, agora beba água. Aí você entende que é para comer um doce. Aí você vai e ataca o doce. Aí quando ataca o doce, o seu corpo diz, não, eu estou precisando de água. Aí você entende que é mais salgado, aí você mistura. E na realidade, tudo que você está precisando é só de água. Pastor, o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Às vezes Deus está dizendo para você, ó, faça assim, vai orar, vai ler a Bíblia. Aí você vai assistir TV, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz isso, se preocupa com isso. E a única coisa que Deus está querendo que você faça, beba água, sou eu vou te saciar. Não se preocupe com esse problema. Você olha para o boleto, olha para a situação, olha para o problema, olha para a acusação, olha para quem está falando de você, e você quer resolver por aqui, quer resolver por acolá, chama um advogado aqui, resolve assim, quer saber... Aí o Espírito Santo diz, não, só beba a água, sou eu. Ore, confie em mim, eu vou resolver, glória a Deus. Quando a gente confia no Espírito Santo, entrega na mão do Espírito Santo, uma certeza, eu e você vamos ter, ele vai resolver as questões da nossa vida, glória a Deus. Jesus ensina isso, não andeis ansiosos com coisa alguma.
Sabe o que é a ansiedade que você está vivendo? É falta de água. Vixe, Jesus, falta de água. Falta do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo não anda tão ansioso. Ele pode até se preocupar, mas depois de se lembrar, eu tenho um Deus na minha vida. Eu sei que Ele é poderoso para resolver. A situação pode estar caminhando para cá, pode estar caminhando, mas eu sei que Deus tem a última palavra. E no final eu sei que Ele vai agir em meu favor. Glória a Deus. Quando eu bebo água, eu tenho um saciez. Pronto. Aí eu nem vou para o doce, nem vou para o salgado. Aí não tenho vontade de madrugada furtar a geladeira. Tem irmão que é assim, né? De noite parece que um urso, né? Se levanta, né? Aí ele vem enquanto vai lá, oh Jesus, né? É só sede. Próxima vez que você sentir isso, não é fome. Primeiro vá no filtro, primeiro vá lá, beba água, aí depois você avalia. Será que era fome ou era sede? Né? Aí depois você vai ver. Se for fome, a barriga vai troar. Se ela ficar quieta, é porque tudo que você precisava era de água. Às vezes é assim na nossa vida espiritual. A gente quer espernear para cá, espernear, mas o Espírito Santo vem e diz: só beba água, eu sou a água que flui dentro de você. Se você me buscar, não vai ter sede. Glória a Deus! E Ele vai fazer, glória a Jesus, nós ficarmos cheios e saciados de água. Quando eu fui na nutricionista, eu achei que eu bebia muita água. Ela disse: você precisa beber 4 litros d'água. Eu disse: Jesus, 2 litros está ruim para mim. Ela disse: você vai beber água. Aí eu não entendi o processo e ela me explicou. Isso chama-se taxa de metabolismo basal. Quanto mais água você bebe, mais queima a gordura. Quanto mais água bebe, mais a sua gordura acelera o processo do metabolismo. Aí eu entendi, na nossa vida espiritual, quanto mais o Espírito Santo nós temos, mais o pecado, a sujeira, aquilo que não presta, vai saindo pertinho de nós. Ele vai purificando a nossa vida. Sabe, quem está perto do Espírito Santo não tem vontade de pecar, não tem vontade de ir para o mundo, não tem vontade de ir para a festa. Ele olha assim, um vizinho até convida, faz isso, faz aquilo outro. Ele diz: eu não vou me envolver, porque eu sei a água que eu já bebi, ela se chama Espírito Santo de Deus. Quem bebe dessa água, meu irmão, não tem mais vontade de beber de outras coisas desse mundo, não. Terceiro é um fogo. Atos capítulo 2, versículo 3. Então foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. O Espírito vem como um vento, não é o vento, mas só o barulho do vento. O vento bate, eles ouvem um efeito, vem o efeito do vento, mas não veem o vento, nem sentem o vento. E tudo que esse barulho de vento traz é calor. E o calor aquece eles por fora, depois aquece por dentro, de forma tal que eles são tão cheios que agora passam a falar em línguas. Línguas como que de fogo, línguas de fogo. Esse é o aspecto purificador do Espírito Santo. Sabe como é que se purifica um ouro? Com fogo. O fogo é quem nos testa. O fogo é quem nos prova. Sabe por que eu e você temos valor para Deus? Não é por causa de nós, é por causa do fogo do Espírito Santo, que nos purifica, que nos limpa, que tira a impureza. Ele pegou a gente lá do cascabulho velho, lá debaixo da água, lá no meio da sujeira, e Ele foi, nos pegou e nos purificou. Sabe quem é que nós somos agora? A menina dos olhos de Deus. Todos nós somos a menina dos olhos de Deus, a ponto de Deus noivar conosco. Deus chamar a sua igreja de noiva. Que coisa maravilhosa. Deus se comprometer a casar conosco, por causa da purificação do Espírito Santo. O fogo também aviva. Ele traz vida. É com fogo que a tecnologia surgiu, que o homem saiu das cavernas. Foi com a tecnologia que as sociedades começaram a migrar de um canto para o outro. Foi com fogo que a vida civilmente conhecida passou a ser registrada na história. O fogo, portanto, ele traz essa natureza de avivamento. Abra Mateus, capítulo de número 3, verso 11. Jesus mesmo fala desse fogo. E Ele manda nós termos cuidado com isso. Vamos ler?
Dá para ler ainda, amém? Vamos ler? Em verdade, vos batizo com água. Aí João Batista está falando sobre ele, mas agora ele vai falar sobre Cristo. Para o arrependimento. O batismo na água, você desce e vai para o arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, que é Jesus Cristo, tanto que não sou digno nem de levar, de desatar, de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o quê? O Espírito Santo e com fogo. Veja que João está dizendo que ele virá com o batismo e com fogo. Quando você vai para Atos 2, versículo de número 3, por favor. Primeiro vem sobre eles o fogo. Por que o fogo, pastor? Porque estava purificando, estava provando, estava tirando a impureza, estava tirando o que não prestava. Aí vem agora o versículo de número 4. Primeiro o fogo veio, aí depois veio o Espírito. Versículo 4, como é que diz? Capítulo 2 de Atos, versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram o quê? Cheias do Espírito Santo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro veio quem? O fogo, purificando. E agora veio quem? O próprio Espírito Santo, não em uma linguagem simbólica, mas literalmente em pessoa. E quando eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo, o que é que aconteceu sobre a vida deles? E eles começaram a falar em outras línguas. Pastor, essas outras línguas é só línguas do céu? Não, meu irmão. Agni Osman, dia 1º de janeiro de 1901, eu não estava lá, mas já li muito sobre ela. Foi batizada, foi a primeira irmã batizada no que nós chamamos de avivamento moderno, pentecostalismo moderno. E ela foi batizada dentro de uma faculdade. Alguns viram recentemente um culto que não parou mais, que não parava de acontecer. Isso ali aconteceu já em 1900. O povo se reuniu, viu 5 textos de Atos e começaram a ver que em 5 passagens de Atos, Deus batiza com o Espírito Santo em Cristo Jesus. E eles disseram, isso aqui não é só a história dos apóstolos, isso aqui pode acontecer conosco hoje. Aí chamou o pastor da época, chamado Charles Parham, e ele disse, nós vamos orar a Deus. Era virada de ano. E o Senhor tem poder de fazer com que o que aconteceu em Atos se cumpra também na nossa vida. E eles começaram a orar, era cerca de 12 pessoas, 13 mais ou menos, reunidas, e estavam lá, reunidas dentro da faculdade. Era virada de ano, as faculdades na época não eram como hoje, havia os internatos, você ficava lá, tinha as escolas de férias. E eles estavam orando, enquanto oravam a Deus, de repente, nesse dia 1º de janeiro de 1901, Deus, como Ele fez aqui em Atos 2, Ele fez na vida de Agni Osman. E aí ela não conseguiu mais controlar a língua, ela passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, direto, 24 horas, falando aquela língua sem entender o que estava saindo, mas não conseguia fechar a boca e nem conseguia se controlar. Às vezes tem irmão que chora, tem irmão que sente um frio, tem irmão que sente um calor. Eu, quando fui batizado, eu chorei feito um menino velho. Mas depois deu aquela vontade de orar, de buscar Deus, enquanto eu buscava a Deus sozinho em casa, com 13 anos de idade. De repente, Deus começou a me envolver em um dom, e comecei a falar em línguas, e eu não consegui mais controlar. Passei, eu acho que uma meia hora, 40 minutos, eu perdi a noção do tempo. Eu fiquei sem entender, e eu fiquei, Senhor, me dá a confirmação de que foi o Senhor mesmo, que não foi eu. Aí quando foi à noite no culto, o pregador pregou, e ele pregou exatamente, dizendo, olha, se Deus lhe avivou, não se preocupe com isso, Deus vai confirmar você. E durante aquele culto eu de novo falei em línguas, e aí naquele dia me foi confirmado, e eu contei o testemunho dizendo do que aconteceu, de que Deus havia me visitado dentro da minha casa. O Samuel até 13 anos era um, o Samuel depois dos 13 anos é outro. E isso eu coloco na minha vida como o papel do fogo purificador do Espírito Santo em mim. Ele mudou, ele transformou, ele fez com que as pessoas vissem o efeito do Espírito Santo na minha vida. Agni Osman passou 1, 2, 3 dias. E o pessoal sem entender o que estava acontecendo. Depois de 3 dias, chegou o zelador
do colégio chamado, que era a faculdade da época. E ele chegou e disse: não se preocupe, eu entendi tudo que essa mulher está dizendo. Ela passou 3 dias evangelizando ele. E ele ouviu a palavra de Deus, glorificou a Deus. Sabe que língua ela estava falando? Mandarim, chinês. E ele diz: eu estou ouvindo na minha língua tudo o que ela está falando, tudo o que ela está dizendo, e eu estou entendendo que Deus está mandando eu me consertar com Ele, eu me arrepender, eu voltar para os caminhos dEle, eu entender que o Evangelho é o caminho para a minha vida. Sabe o que é isso? É o fogo do avivamento de Deus que nos faz fazer coisas prodigiosas, coisas gloriosas, que nós não temos às vezes condições de entender por que Deus está nos usando assim, por que Deus está fazendo isso com a gente, conosco, mas há um propósito de Deus e Ele está lhe usando, glória a Deus. De repente você sentir aquele fogo, meu irmão, porque tem uns fogos estranhos acontecendo, né? O fogo estranho é aquela vontade de falar do irmão. Oh Jesus, esse fogo aí de sapecar o pastor, né? De sapecar o irmão lá, de sapecar, meu irmão, esse fogo estranho jogue fora, essa língua aí corte. Mas tem um fogo que ele abrasa, que ele aviva, o fogo de Deus, o fogo que vem do Espírito Santo. Esse fogo você vai pegar ele hoje, vai dizer: Senhor, toca nos meus lábios, glória a Deus, como tu fez com Isaías, glória a Deus, quando os serafins tocaram no teu trono, trouxeram brasas vivas, aleluia, e essas brasas tocaram os lábios de Isaías, e ele foi purificado. O Espírito Santo pode hoje tocar nos teus lábios, pode tocar em você, e você ser purificado pelo fogo de Deus. O Espírito, ele pode vir como vento, o Espírito pode vir como água, o Espírito pode vir como um fogo. O Espírito, ele, portanto, pode vir de várias formas. Há uma forma graciosa na Bíblia, Isaías 61, versículo 1, para nós encerrarmos, em que o Espírito também pode vir como um óleo. E o profeta Isaías já bem declara. Como é que diz Isaías 61? E o Espírito do Senhor me ungiu. Deixe na NA, por favor. E o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor que está sobre mim, Ele me ungiu. Para o quê? Pregar boas novas, vamos lá. Boas novas aos... que mais? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade. Você sabia que o Espírito Santo pode te usar para isso aí tudinho hoje? Para ir numa praça daquela ali, numa segunda-feira, estender a mão, se o demônio se manifestar e dizer: eu estou ungido pelo Espírito Santo de Deus, Ele já me ungiu. De você olhar para o enfermo e dizer: enfermidade, tu não tem autoridade sobre a vida das pessoas, porque eu também estou cheio do Espírito Santo, e se Deus quiser curar, Ele vai curar. De você olhar para o encarcerado em prisão de alma, algemado de alma, falar da palavra da liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará, e o Espírito Santo que está ungindo você, curar, sarar e salvar essa pessoa. Ele vem como óleo. Óleo fala de consagração. Deus consagra. Quando o Espírito vem como óleo, Ele está consagrando você, Ele está separando. Ele está dizendo: ó, você a partir de hoje não é como os demais. Você está separado. Separado para quê, pastor? Para não andar no mundo? Não. Para ir para o mundo. Porque tem gente que acha que ser separado por Deus é: pastor, eu estou blindado, eu não posso nem andar naquela rua ali porque eu sou santo. Meu irmão, se você é santo, aí é que você tem que ir. Porque as trevas só vão saber aonde eles estão se ali houver luz. Estão perdidos. Numa praça dessa tem muita gente perdida. No meio de rua desse tem muita gente perdida. Como é que eles vão saber que estão perdidos? Se lá tiver quem? A luz. Que a gente chega lá, monta um som, chega o irmão Oswaldo, chega lá o Serginho, chega lá o irmão Naído, chega um obreiro, chega outro, chega o irmão Ed, chega um e outro.
ajuda, prega, canta, sabe o que é isso? É a luz chegando lá dizendo: olha, vocês estão nas trevas. Mas o Espírito que me ungiu, que ungiu essa igreja, está dizendo para vocês: chegou o tempo de quebrar, aleluia, as cadeias, de curar os quebrantados, de proclamar liberdade aos cativos. Só pode fazer isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que se você não está indo, ore assim a Deus: Senhor, será que eu tenho o teu Espírito mesmo? Senhor, será que teu Espírito realmente habita em mim? Porque o Senhor me ungiu. Diga assim: eu sou ungido por Deus. Eu não preciso do pastor me ungir, eu não preciso do obreiro A ou B me ungir, não. Eu já fui separado por Deus. Deus já nos separou para este propósito. O Espírito de Deus está sobre mim. Abra agora Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, verso 38. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Atos capítulo 10, verso 38. Vamos ler juntos? Vamos lá? Fique em pé em nome de Jesus, vamos ler? Né? Para ver se você cria mais coragem assim de... Não sei se é o frio, né? A garganta fica ruim quando a gente senta, né? Mas você vai falar agora com coragem esse texto. Atos 10, 38, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com... Agora você vai trocar Jesus e vai dizer o seu nome. Ixi, pastor, não vai misturar tudo não. Deus sabe a voz de cada um de nós. Vamos ler juntos? Como Deus ungiu a Samuel com o Espírito Santo e com poder, Ele também fez Samuel andar por toda parte, fazendo bem, curando a todos, oprimidos do diabo, porque Deus estava... Você crê que o Espírito Santo está com você hoje? E Ele tem poder de te usar com prodígios, com maravilhas, de fazer o diabo, glória a Deus, ficar triste, porque você ganhou alguém para Jesus. Como Ele ungiu Jesus, Ele pode te ungir, Ele pode te separar. Essa unção de Jesus, não é que Jesus fez tudo pelo Espírito, Ele fez pela divindade que Ele era, mas Ele está nos ensinando que pelo poder do Espírito, eu também tenho condições de fazer. Jesus ensina isso no Evangelho: se vocês crerem em mim e pedirem ao Pai, vocês farão coisas maiores. Quem crê aqui que você pode fazer? Jesus, eu sei o que o Senhor fez, eu sei o que o Senhor tem poder de fazer, mas eu sei também que o Senhor me prometeu fazer coisas grandes e extraordinárias pelo poder do Teu Espírito Santo. Você vai voltar para casa com essa palavra: Senhor, me ajuda a viver isso, a ser avivado. Você vai orar a Deus, vai pedir: Senhor, me batiza se eu não fui batizado, me faz falar em língua se eu ainda não falei, me ajuda, Senhor, aleluia, como água, seja como vento, seja como fogo, seja como óleo, me ajuda, Deus. Deus não só vai te escutar, como Ele vai te responder. Mas eu vou voltar a dizer: se prepara, se a telha começar a fazer barulho, se prepare. Pode não ser o gato, pode ser Deus dizendo: meu filho, eu estou chegando com poder, com fogo, com glória. Me busca que eu quero fazer maravilhas na tua vida, eu vou te avivar. Glória a Deus! Aleluia! Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Receba para a sua vida. Entenda este papel primordial do Espírito Santo para a missão da igreja. Alguém esta noite para Jesus, alguém esta noite para se reconciliar. Se houver, venha em nome do Senhor Jesus. Está vindo aí esse jovem, glória a Deus. Se alguém puder acompanhar, glória a Deus, acompanhe em nome do Senhor Jesus. Está vindo, há mais alguém esta noite? Pode vir em nome do Senhor, glória a Deus. Pode vir que nós queremos orar por você. O Senhor é poderoso para lhe avivar, o Senhor é poderoso para visitar você, o Senhor é poderoso para fazer maravilhas na tua vida.
E eu creio que esse Espírito Santo que nós pregamos aqui esta noite, ele tem poder de visitar você, não agora apenas, mas na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, e ele fazer maravilhas em nome do Senhor Jesus, amém? Está nos visitando também a Gabriela Barbosa da Gileade. Onde se encontra? Glória a Deus, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, irmã Gabriela. Sinta-se muito bem acolhida por esta igreja em nome do Senhor Jesus. Quantos querem oração neste momento em nome de Jesus? Vamos estar orando, oremos uns pelos outros. Oremos por este final de semana, que Deus nos guarde, nos livre e nos dê proteção da sua parte. Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, a tua palavra que nós lemos, que proclamamos, que nos faz, Senhor, compreender quão grande é o teu Espírito Santo. Ele não apenas habita em nós, mas Ele, ó Deus, se manifesta de tantas formas, nos ensinando, nos alertando, nos avivando, nos dando capacidade para fazer a Tua obra, seja pelo vento, seja pela água, seja pelo fogo, seja pelo óleo. Meu Deus, o Senhor opera grandiosamente em nossa vida, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por não desistir de nós, mas por investir pesado na nossa vida, nos dando do Teu Espírito, meu Deus, nos dando Ele para morar em nós, para se revelar a nós, para nos ungir, para nos capacitar para fazer a Tua obra, meu Deus. Se porventura, Jesus, essa noite houver alguém que ainda não foi batizado no Teu Espírito Santo, se porventura houver alguém, Senhor, que ainda não fala em línguas, que o Senhor manifeste, que o Teu Espírito Santo desça como vento, como fogo, como água, como óleo, e unja, Senhor, os Teus filhos, oh meu Deus, aquecendo eles, avivando eles, renovando eles, Senhor, com batismo, com a língua estranha, com a língua de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor visite as crianças, os adolescentes, os obreiros, os jovens, as senhoras da Tua igreja, com Teu Espírito Santo, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo avivamento, despertamento, santificação, meu Deus. Como precisamos do Teu Espírito, oh Deus, como precisamos do Teu Espírito Santo para fazer Tua obra, para fazer, Senhor, oh meu Deus, o evangelismo, a visita, a oração, a pregação, o louvor. Meu Deus, essa igreja não existe sem Teu Espírito Santo em nós, meu Deus. Oh Senhor, que esta palavra fique em nosso coração, nos despertando, nos fazendo compreender, Senhor, a maravilhosa pessoa que é o Teu Espírito Santo na nossa vida. Nos leva agora, Senhor, em paz às nossas casas, abrigando-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas, nos protegendo, nos livrando, Senhor, de todos os males, Senhor, deste mundo. Nos dá um final de semana abençoado. As atividades da Tua casa, os trabalhos, os cultos, Senhor, que serão realizados, que o Teu Espírito Santo venha, tenha liberdade, visite, toque, renove, avive, Senhor, as pessoas que estarão aqui durante esse final de semana, e a nós, ó Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê cada dia mais do Teu Espírito Santo, para fazermos a Tua obra, ó Deus, com graça e com poder, meu Pai. Nós tudo isso Te pedimos, nós tudo isso já Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Teu filho também que está aqui, Senhor, pedindo oração, que está na Tua casa. Ajuda ele na sua caminhada, na sua trajetória, que ele volte à sua casa, Senhor, cheio do Teu Espírito, que ele venha, ó Espírito Santo, como a água, purificando, como fogo, purificando e aquecendo, como o vento, trazendo novidades sobre a sua vida. Oh meu Deus, nós tudo isso Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus, e quem crer diz amém. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Quem crer diz amém. Que Deus abençoe a todos, um bom final de semana.